A República Alemã de Weimar, ela foi fundada aí após a Primeira Guerra Mundial, em 1919, e ela durou aí até o início do regime nazista, em 1933. Ela possuía aí um sistema de governo, de uma democracia representativa. O termo aí, República de Weimar, ele nasceu devido à sua constituição ter sido feita aí na cidade de Weimar, em 1919. A Alemanha aí, como dito anteriormente, ela foi vista por muitos como a causadora da Primeira Guerra Mundial. Aí, humilhada aí pelo Tratado de Versalhes, ela se viu ainda também em uma revolta trabalhista, em 1918 aí. E essa revolta, ela marcou o surgimento da República de Weimar. Na Berlim, da época aí de Weimar, ocorreu aí algumas tensões sociais entre comunistas e conservadores devido a fatores pós-Primeira Guerra. A Revolução Espartaquista, também conhecida como Revolução Alemã, ocorrida em 1919, foi liderada por Rosa de Luxemburgo e Karl Liebknecht, do Partido Comunista Alemão, e esmagada pelos Freikorps. Em 15 de janeiro de 1919, os Freikorps também assassinaram esses líderes, Rosa de Luxemburgo e Karl. Esses Freikorps, eles eram tropas não regulares aí, compostas por voluntários treinados para dissolver aí manifestações em troca de soldo. O soldo, o que ele era? Um pagamento. Dentre esse pessoal aí tinha oficiais, conservadores e monarquistas. Do exército aí que voltava do fronte, estudantes, universitários, prussianos e soldados aí desempregados, unidos aí com a ideia antirrevolucionária e antidemocrática. E eles se tornaram aí uma força muito importante da República. Em fevereiro de 1919, abriu-se aí então a Assembleia de Weimar. Friedrich Ebert foi eleito presidente da República pela Assembleia. O chanceler foi Philipp Scheidemann, ambos aí do Partido Social Democrático Alemão. Ebert então organizou aí a nova República com o Partido Social Democrata e o Centro Católico e o Partido Democrático Alemão. Uma nova Constituição aí foi gerada, a Constituição de Weimar, em 1919, que foi aprovada aí por toda a Assembleia Nacional e assinada pelo presidente Ebert. A Constituição, então, ela definia a República como federalista, parlamentar e democrático. O presidente, ele seria eleito pelo voto direto e universal. O chanceler, ele era nomeado pelo presidente e assumia aí o cargo executivo. Em estado de emergência, estava na Constituição que o presidente ele assumiria amplos poderes. Pela Constituição, a eleição seria proporcional, fragmentando aí então os partidos, e em caso de necessidade poderia se recorrer ao plebiscito. Mas, como nem tudo são flores, a República de Weimar teve um fim, devido à direita. De 1923 e 1930, a Alemanha observou a ascensão de grupos de direita e a queda aí do espaço político do Partido Social Democrata. Entre 1927 e 1928, a coligação católica com o Partido Social Democrata foi desfeita, dando aí todo o espaço à direita. Em 1923, Hitler e sua corja de seguidores do Partido Nacional Socialista tentaram um golpe de Estado, porém falharam. E Hitler acabou preso, onde ele escreveu aquele livro mágico dele, que todo mundo já conhece, que denomina-se Minha Luta, com o título original de Mein Kampf, no qual ele defendeu aí as suas conspirações de que os judeus queriam dominar o mundo. No seu livro aí, ele também atacou o Tratado de Versalhes, dizendo que foi uma grande humilhação à Alemanha, acusando aí que o Tratado de Versalhes seria o responsável pela enorme crise que a Alemanha estava passando. Ele acusou aí também em seu livro que os comunistas e os judeus teriam conspirado
para que eles perdessem a Primeira Guerra Mundial. Em seu livro, Hitler também defendeu a necessidade de um espaço vital para a Alemanha poder se desenvolver. Esse espaço vital, aí, também conhecido pelos alemães como Lebensraum, era aí uma doutrina de geografia política concebida aí por Friedrich Hatzel, que dizia que toda sociedade, em um determinado grau de desenvolvimento, deve conquistar territórios onde as pessoas são menos desenvolvidas. E Hitler ele adotou aí essa doutrina, dizendo que o espaço vital para a Alemanha seria o espaço necessário para a expansão territorial da Alemanha. O livro de Hitler, Mein Kampf, não foi levado a sério. Porém, com o declínio aí da República de Weimar, a influência de suas ideias aumentava. A crise econômica se alastrava pela Alemanha e a inflação estava fora de controle. Os salários eles eram reajustados diariamente. Quem sofria com isso eram as classes médias, que estavam empobrecidas, os aposentados e os trabalhadores que estavam beirando a extrema miséria. Enquanto isso, as empresas aí exportadoras, que se alimentavam de créditos, estava suave. Elas tinham isenção de impostos e estavam aí acumulando fortunas. Homens de negócio estavam nadando na grana aí, com dinheiro fácil. O desemprego ele gerou aí a massa, né, que acabou engrossando o partido nazista. E o exército ele acabou começando a tomar uma posição de direita, esquecendo-se aí das suas funções básicas constitucionais. A burguesia alemã, após a ascensão de Paul von Hindenburg à presidência da República em 1925, foi se orientando aí pela direita, estimulada aí pela crise econômica, pelo desemprego, pela extrema pobreza que assombrava o país e pelo nacionalismo crescente no coração do povo. Ela também aí viu de perto o pânico que eles tinham pelo crescente socialismo e comunismo. Nas eleições de maio de 1928 para Reichstag, o Partido Social Democrata e o Partido Comunista obtiveram 42% do parlamento. De 1928 a 1930, o gabinete aí do social-democrata Hermann Müller compôs aí sua formação com o centro e com a direita. Após aí 1929, principalmente devido à quebra da Bolsa de Valores de Nova York, a Alemanha aí viveu uma grande depressão econômica. E com essas tretas políticas, ela acabou aí com seus partidos liberais. O governo aí, ele perdeu a sua credibilidade e a violência aí de grupos paramilitares aumentou. Nesse cenário aí, teve então a ascensão das milícias de extrema direita que atacavam e saqueavam comércios judeus. Os nazistas aí, aproveitando da instabilidade socioeconômica, incluíram aí em seus discursos que os culpados pela decadência de Weimar eram aí os judeus e os comunistas. Hitler usou e abusou desses discursos. E os nazistas eles afirmavam a necessidade de um governo forte para conseguir aí vencer essa crise e acabar com os inimigos da Alemanha. Para Hitler, aí, os germânicos ou os arianos seriam aí, em sua essência, superiores ao resto do mundo. E por causa disso, eles tinham o direito de subjugar qualquer um. Esse discurso aí do Hitler, ele gerou a necessidade de unificação dos estados alemães. E devido ao caos aí que ocorria na época, ele acabou encontrando aí um lugar muito bom para colocar a sementinha do mal na mente do povo, que acabou acreditando nele. A crise de 1929, ela atingiu a Alemanha no peito, que já estava tendo aí os avanços do partido nazista. Essa crise acabou derrubando o ministro da Fazenda, Rudolf Wilferding. E em 1930 caiu o presidente do Banco da Alemanha, Hjalmar Schacht. A Grande Depressão aí na Alemanha ela acabou radicalizando aí até as camadas de classe média. Os funcionários públicos, médios e altos, que aparentemente aí tinham uma posição segura e que aí em circunstâncias diferentes estariam mais que satisfeitos em continuar aí no governo, servindo patrioticamente o Estado. Se o Estado não tivesse aí
desmoronando nos pés deles, né? Em março de 1930, a República Parlamentarista chegou ao fim. Caiu aí então o governo de Hermann Müller, por não conseguir aí controlar o aumento do desemprego que vinha em escala astronômica. E também aí por não conseguir encontrar aí subvenções para o auxílio-desemprego. Em 14 de setembro de 1930, o grupo parlamentar de Hitler passou aí de 12 a 107 deputados. O Partido Comunista, então, ele passou a perder terreno e houve aí uma fomentação dos conflitos parlamentares que tratavam entre si. A República de Weimar, na Alemanha, caiu, em grande parte aí porque devido à Grande Depressão se tornou impossível de o Estado conseguir manter o acordo que tinha aí entre trabalhadores e empresários. A indústria e o governo, ela sentiu que não tinha o que fazer a não ser corte de gastos. Tá, eu falei isso tudo até agora e você me pergunta aí, tá, e como foi a ascensão de Hitler? Hermann Müller foi aí o último chanceler social-democrata no poder. Ao ele deixar o cargo em 1930, a crise parlamentar piorou, o que aí fez de vez cair por terra a República de Weimar. O governo aí do chanceler Henning Brüning, de centro e católico, governou aí com poderes extraordinários. Até teve apoio aí do presidente Paul von Hindenburg, combatendo aí os comunistas e os nacional-socialistas. Brüning aí, para controlar a crise, ele resolveu deflacionar a moeda. Preparou aí então um plano de nacionalização e repartição de terras, indenizando aí então previamente seus proprietários. O desemprego crescente e projetos de Brüning para retornar aí uma monarquia constitucional levaram aí à criação da Frente de Habsburg. Depois disso, ficou muito fácil Hitler tomar o poder. Essa frente aí de Habsburgo foi um pequeno período aí de uma coalizão política de direita formada em 1931, na República aí de Weimar, para unificar a oposição ao governo de Henning Brüning. Essa aliança aí, ela acabou ajudando na derrubada da República de Weimar, e o que também aí acabou levando Hitler ao poder. Nas eleições de 1932, Hindenburg venceu com apoio aí dos social-democratas. Porém, Hitler obteve a maioria dos votos na Prússia, na Baviera, em Hamburgo e em Württemberg, em maio de 1932. O terrorismo aí começou então a assombrar a Alemanha através das organizações paramilitares dos nazistas, SA e SS. A SA, Sturmabteilung, ou Divisão de Assalto, inicialmente foi uma força paramilitar nazista que tacava o terror aí nos inimigos do nazismo. Ela era vista aí também como semi-independente e acabou se tornando uma ameaça ao poder de Hitler. E aos poucos ela acabou aí sendo substituída pela SS. A SS, Schutzstaffel, também conhecida como Tropas de Proteção, foram aí uma organização paramilitar ligada ao nazismo e a Adolf Hitler. Seu lema era Minha Honra e a Lealdade. Iniciou-se aí como uma pequena unidade paramilitar e depois acabou agregando aí quase 1 milhão de homens. Conseguiu aí exercer uma grande influência política no Terceiro Reich. Foi criada aí totalmente sob a ideologia nazista. A SS sob o comando aí de Heinrich Himmler, foi responsável aí por muitos crimes contra a humanidade na Segunda Guerra Mundial. Teve um aumento aí nas batalhas de rua, de 1º a 20 de julho de 1932. Somente na Prússia e em Berlim ocorreram aí 461 batalhas entre comunistas e nazistas, deixando aí um saldo de 82 mortos e 400 feridos. Em julho houve 86 mortos e 285 feridos. As eleições nacionais aí em julho de 1932 tiveram um enorme avanço nazista, 230 deputados contra 133 social-democratas, 89 comunistas e 75 do centro católico. Novas eleições aí em novembro, após a dissolução do partido, mostraram aí um refluxo nazista. 196 deputados,
Os do Partido Social Democrata caíram um pouco, 121, e os católicos também, 70. Mas os comunistas avançaram, 100 deputados. Cresceu aí a adesão militar e dos industriais ao nazismo após aí as eleições de novembro de 1932. Vários nomes aí da grande indústria estavam encabeçados, como a Thyssen, a Krupp, a Bosch, a Siemens, Scratch e von Schroden, apelaram aí para Hindenburg para a nomeação de Hitler a primeiro-ministro. Em 29 de janeiro de 1933, o presidente demitiu aí o primeiro-ministro, von Schenscher, e nomeou Hitler a chanceler. Empossado aí, Hitler, Dom Godon, ele foi saudado pela população de Berlim a noite inteira, com uma procissão aí de tochas acesas, cantos. O governo aí, em 1930, com Hitler na chancelaria, orientou-se aí para a Revolução Legal, concentração de poder aí numa emergência de Estado permanente, a unificação nacional aí com a eliminação de todos os outros partidos. Com a unificação nacional, teve aí a eliminação de outros partidos e das minorias, teve a suspensão dos direitos constitucionais. Em 27 de fevereiro de 1933, ocorreu um incêndio aí em Reichstag, que foi aí atribuído aos comunistas. Reichstag era o parlamento lá. Um decreto de emergência suspendeu todas as garantias de liberdade e resultou aí em a proibição de todas as atividades de esquerda, imprensa, partidos e tal. Os resultados eleitorais, eles justificaram a ascensão do governo nazista.